Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui para o bloco para a gente gravar a última espécie de cláusula exorbitante. Vamos ver se a gente está no mesmo raciocínio, na mesma vibe. Vamos lá, ó. Quer dizer que todo contrato administrativo ele tem dois grupos de cláusula. As cláusulas comuns e as cláusulas incomuns. As cláusulas comuns, também chamada de cláusulas essenciais, elas estão previstas no artigo 92, né, da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Vou botar aqui, né? As cláusulas comuns, bem chamada de cláusulas essenciais, elas estão previstas no artigo 92. Você viu comigo, são 18 cláusulas. As cláusulas incomuns são chamadas de cláusulas exorbitantes. E essas cláusulas exorbitantes, elas estão no artigo 104 da nova Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 14.133/2021. Essas cláusulas exorbitantes, você viu comigo, elas são em número de 5. A primeira, a extinção unilateral do contrato. Ou seja, usando aquele exemplo que a União contratou a empresa AB para levantar esse prédio, é o poder que a União tem de chegar aqui, ó, e falar assim, ó, esse contrato acabou. Né? Extinção, ou seja, rescisão unilateral do contrato. Depois da extinção, nós temos a alteração unilateral do contrato. Aqui é o poder que a administração pública tem de alterar o contrato independente da vontade da empresa. Vocês viram comigo. Alterar a quantidade e a qualidade, em regra, num percentual de 25% e excepcionalmente no percentual de 50%. Depois, a fiscalização contratual e o poder para a aplicação de sanção. Lembrando que essas duas cláusulas exorbitantes, elas devem ser estudadas juntas. Por quê? Porque não faz nenhum sentido a administração fiscalizar sem o poder de aplicar sanção. Então, aqui, ó, é como dizem aí, corda e caçamba. E a gente vai chegar na última cláusula exorbitante, que é essa cláusula aqui, ó, a cláusula da ocupação e da utilização temporária. Ocupação e a utilização temporária. Pronto. Meus amigos, o estudo das cláusulas exorbitantes é isso aqui. Todo contrato tem dois grupos de cláusulas. As cláusulas comuns ou essenciais do artigo 92 da Lei 11.343, a nova Lei de Licitações e Contratos, e as cláusulas incomuns, também chamada de cláusulas exorbitantes, que são aquelas cláusulas que dão mais poder, ou mais poderes, né, para a administração pública.
elas estão no artigo 104 também da lei 11.343, 14.133 de 2021. 14.133 de 2021. Legal? Tá bom. E quais são essas cláusulas exorbitantes que dão mais poder ou mais poderes para a administração? 1. A extinção unilateral do contrato. 2. A alteração unilateral do contrato. 3. A fiscalização contratual com poder para aplicar sanção. E aqui, 3 e 4, né? E a quinta, a ocupação ou a utilização temporária. É essa aqui que a gente vai estudar agora para poder fechar, né, as cláusulas exorbitantes. Vamos lá? Vamos lá. O que é, né, a ocupação ou a utilização temporária? Eu vou ler e vou te explicar. É rapidinho, você vai entender. Ó, é o direito da administração pública de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de... Então vamos lá, para começar. A ocupação e a utilização, elas são direito da administração pública. Direitos, né? Da administração pública. Tá bom? Direitos da administração pública de ocupar. Ocupar o quê? Bens. Quais bens? Móveis e imóveis. Da mesma forma, utilizar o quê? Pessoal e serviços. Pessoal, preste atenção. Ocupar e utilizar temporariamente. E ocupar, né, os bens móveis e imóveis, né, e utilizar o pessoal e o serviço de quem? Deixa eu só tirar o bip aqui. Da empresa contratada. Que isso, professor? E você vai entender agora. Deixa eu só ver se tem espaço. Tem. Aqui, ó. A União contratou a empresa AB para levantar esse prédio aqui, que tem 20, vai ter, né? 20 andares. Perfeito. Aqui, ó. Cara, a União aprontou na União. A empresa AB aprontou. E quando estava aqui, ó, no 8º andar, a União não teve jeito, teve que acabar com o contrato. Olha aqui, ó, de um prédio de 20, a empresa B só construiu 8. Então, de um prédio de 20, a empresa B só construiu 8. E a União teve que acabar com esse contrato porque a empresa B estava aprontando muito. Professor, o que a empresa B estava aprontando? Não estava cumprindo as metas contratuais, estava desrespeitando o projeto, né? Estava faltando com respeito ao contrato assinado com a União. A União não teve jeito, a União teve que acabar com esse contrato. Acabado com o contrato, qual o problema? Dos 20, aqui, ó, faltam 12. É o problema que a União tem hoje. Ela contratou um prédio de 20, pagou a empresa já uma boa parte para a empresa fazer. Dos 20, a empresa só fez 8 e acabou o contrato. Teve que acabar o contrato. Esse contrato teve que ser extinto.
faltam 12. Cara, imagina você que contratou um pedreiro para fazer a sua casa. Na metade da casa você não teve como suportar mais, que o pedreiro estava aprontando muito. Você teve que mandar o pedreiro embora. Só que a casa não está pronta. É a mesma coisa aqui, a administração. Para poder a administração pública, nesse caso aqui, ó, a União, terminar o prédio, ou seja, construir os 12 andares que estão faltando, o que a lei permite que a União faça? Ocupe. Ocupe o quê? Bens móveis e imóveis da empresa contratada. Nesse caso aqui, eu vejo muito mais a ocupação dos bens móveis. Né? Aí, nesse caso aqui, ó, a União vai ocupar caminhões, vai ocupar tratores, vai ocupar uma série de bens móveis para poder continuar a obra. E também pode utilizar o quê? Pessoal. Né? Nesse caso aqui, ó, a União vai utilizar os engenheiros, os arquitetos, né? Os mestres de obra, né? Os pedreiros, os serventes, para quê? Para poder continuar a obra. Ou seja, a União vai usar os empregados que são da empresa contratada, nesse caso aqui, da empresa B. E também vai utilizar serviços. Imagine você, né, que a União tinha contratado serviço, por exemplo, de uma empresa que vai entregar comida. Né? Tinha serviço de uma empresa que ia fazer a comida, tinha contratado serviço de uma empresa que ia fazer a avaliação do solo. Esses serviços também vão continuar. Ou seja, preste atenção, a União, ou seja, a administração pública, ela vai ocupar e ela vai utilizar tudo que for necessário para poder continuar o contrato e o contrato acabar. Nesse caso aqui, a União vai utilizar tudo que for necessário para o prédio ficar pronto. E esse tudo que for necessário era tudo que era da empresa contratada ou que ela estava utilizando. Deu para entender? É como se a administração pública pegasse toda a estrutura da empresa contratada, que foi embora, e a administração pública usasse essa estrutura para poder terminar o contrato. O nome disso é ocupação ou utilização temporária. Isso é possível? É. Isso é possível aqui. Porque se um particular fizer isso, é crime. Legal? Isso é possível aqui no direito administrativo. Então, olha aqui rapidinho. Sempre que a administração pública estiver ocupando temporariamente bens móveis ou imóveis do contratado, ou utilizando temporariamente pessoal ou serviços do contratado, para poder terminar o contrato que o contratado largou de mão, o nome disso se chama, cláusula exorbitante, né? Se chama ocupação ou utilização temporária. Ocupação ou utilização temporária. Tá bom até aqui? Perfeito, né? Então, pessoal, a gente volta a esse primeiro esquema para a gente poder fechar a aula de hoje. Então, quer dizer, professor, que todo contrato administrativo tem cláusulas comuns e cláusulas incomuns. As cláusulas comuns, chamadas de cláusulas essenciais, elas estão no artigo 92 da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133. Já as cláusulas incomuns, chamadas de cláusulas exorbitantes, que dão mais poder ou poderes para a administração pública, elas estão no artigo 104, também da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. Essa lei, né, ela dá cláusulas exorbitantes em número de 5. Quais são elas? A extinção unilateral do contrato, que é o poder que a administração pública tem de acabar com o contrato, independente da vontade da empresa contratada. Você já viu isso comigo aqui? É rescisão ou extinção unilateral. A alteração unilateral do contrato é o poder que a administração pública tem para alterar a quantidade e a qualidade do contrato, desde que respeite os percentuais de 25% ou 50%. A fiscalização contratual, terceira cláusula, com a quarta, com o poder de aplicar a sanção. A terceira e a quarta cláusula exorbitante, elas devem ser analisadas juntas. E a última cláusula exorbitante,
o poder, o direito que a administração pública tem de utilizar bens móveis ou imóveis, ocupar bens móveis ou imóveis da empresa contratada e utilizar pessoal ou serviços da empresa contratada, quando a empresa contratada vai ter que ir embora e a administração pública vai ter que terminar o contrato. Óbvio que isso aqui é temporário, porque acabando, tudo é devolvido à empresa contratada. E óbvio, se tiver valores a pagar, a administração pública tem que pagar. Se tiver valores a pagar, a administração pública tem que pagar. Essas 5 cláusulas exorbitantes formam o rol das cláusulas exorbitantes que dão mais poder para a administração pública em relação ao particular contratado. Estamos juntos até aqui? Fechamos todas elas, vimos todas elas, sem sombra de dúvida. Seu caderno está completíssimo nesse assunto, cláusulas exorbitantes. Então vamos dar uma pausa agora e no próximo bloco a gente já vem com o próximo tema que é essencial também para você entender contrato administrativo. É VaptVupt e eu já estou voltando.